O mercado de trabalho. Esse é um tema que é importante, principalmente na expectativa do indivíduo poder trabalhar. Quer dizer, o mercado é um conjunto de oportunidades, de empregos, de atividades empresariais, como empregador ou como empregado ou como um trabalhador isolado, e que oferece a cada indivíduo uma chance de sobreviver, né? E conforme o tipo de atividade, com mais esforço físico ou mental, ou as duas coisas, né? Então o mercado de trabalho, ele é de onde nós encontramos uma forma de sustentar a família, de viver, de trabalhar. Quer dizer, não é tão simples assim e exige de cada um de nós uma preocupação grande quando, chegando aos 16, 17, 18 anos, nós temos que fazer a opção profissional. Muitas atividades são intuitivas. Se o indivíduo quer ser médico, professor ou atleta, ele poderá, vamos dizer assim, ter convicções muito cedo até. Agora, quando, como foi meu caso, a situação que eu pretendia eu não conhecia, eu só fui descobrir de fato que a engenharia me agradava no 3º ano de engenharia. Porque aí eu comecei, graças a visitas técnicas, a um professor muito especial, a ver o que era uma usina, uma linha de transmissão, como é que a gente poderia, daí para frente, optar por um serviço ou por outro. Então, o mercado de trabalho não é, vamos dizer assim, uma coisa simples, porque ele está ligado à vocação, à profissão que a gente escolhe, acesso às escolas, né? Eu, por exemplo, saí de Blumenau para fazer cursinho em São Paulo e estudar em Minas Gerais, porque na época não existiam escolas de engenharia em Santa Catarina. E naquilo que o meu pai achava que eu devia me aplicar, a escola ficava em Itajubá. O mercado de trabalho, né, ele existe em qualquer lugar. Onde quer que você vá, você poderá descobrir algo para fazer, até porque o padrão de vida, a maneira de sobreviver no lugar, ela tem regras próprias, que você é obrigado a se ajustar e conviver com as pessoas, trabalhando no espaço que você conquistar. Trabalho não é sinônimo de emprego. Um erro grave é imaginar que só o empregado que trabalha. Ao contrário, o empreendedor, o empresário, não é raro, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quer dizer, ele acorda, dorme, sonha com a empresa dele, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente complicado e que pune o empresário. Ser empresário no Brasil é um ato de coragem. Mas podemos, portanto, procurar empregos ou criar empregos, né? O valor do trabalho é função da lei da oferta e da procura. Isso é natural. Quer dizer, você
Se você vai para um lugar onde há um excesso de engenheiros ou advogados, o seu trabalho vai valer menos. Da inteligência da pessoa. Uma pessoa, um profissional de alto nível, né, bem preparado, ele sempre será valorizado, né, em função da cultura técnica dele, da saúde que tiver, da formação acadêmica, da experiência. Né. É difícil? Bem, barreiras são desafios. Tá? Esse é meu lema, inclusive, no Lions. Entendo que a vida não tem graça sem barreiras, né? Pelo menos a minha visão pessoal. E o valor da conquista é diretamente proporcional à dificuldade de tê-la. Coisas fáceis acabam significando muito pouco para a gente. Então, no Lions, né, meu lema está aí. Barreiras são desafios. O mercado de trabalho, portanto, aqui será entendido como oferta e procura de emprego, assim como o espaço da atividade empreendedora. Quer dizer, são as duas pontas e não apenas uma. É importante que se entenda dessa maneira. E o Brasil? Nós ouvimos, né? Falta de estrada, saneamento básico, escolas, parque, tudo. Quer dizer, qualquer hora, em qualquer jornal, em qualquer lugar, nós vamos ver que no Brasil falta tudo. Ou seja, o Brasil é o país das oportunidades. Né? Diante da precariedade que existe, há tudo a ser feito. Quer dizer, nós podemos imaginar para os nossos filhos e netos milhões de oportunidades. Só não vai trabalhar quem não quiser. Né? Até legislação para pessoas com deficiência, né? Existe para viabilizar a participação de qualquer ser humano no Brasil, no mercado de trabalho, em função daquilo que ele puder fazer. Então devemos, portanto, preparar nossos filhos para que esse imenso mercado de trabalho, de modo que aqui tenham uma vida digna, responsável e suficiente às suas necessidades, pelo menos para terem e criarem suas famílias. Então, o Brasil, vamos dizer assim, está numa fase maravilhosa, em que, felizmente, superamos uma crise que demorou décadas e agora, até diante das dificuldades de outros países de produzirem o que nós fazemos aqui, nós temos oportunidades incríveis. A Petrobras não cansa de contratar diante do desafio do pré-sal, da produção, do refino, transporte de gasolina, diesel, gás. As empresas de energia elétrica não param de fazer usinas e linhas. Né? A energia alternativa, o Brasil tem espaço para uma infinidade de opções, cada uma se ajustando ao interesse do usuário. Então, tudo isso demanda criatividade, inovação, inteligência, competência, boa formação técnica, que é o que nós temos que procurar fazer. Então, a formação do trabalhador do século XXI, ela não será idêntica do século XX. Até eu participei de um congresso no Confé, lá em Cuiabá, onde um especialista disse que as 10 principais profissões daqui a uns 10 anos, nós nem sabemos
a denominação delas e com certeza elas não existem ainda. Então, o mundo está em transformação acelerada. Agora, de qualquer forma, o mercado precisa de profissionais bem formados. Treinamento e boa escolaridade são fundamentais, né? O aprendizado é como um prédio, um andar sobre outro, tão sólido quanto a base, o piso a cada andar, sua estrutura, finalidade, qualidade, confiabilidade. O mercado de trabalho precisa de educação e boa base profissional, e o principal aprendizado final será a vida que proporcionará. Agora, o que é essa base? Então, o engenheiro, por exemplo, tem que entender com profundidade as ciências exatas, física, química, matemática moderna, cálculo numérico, análise, vamos dizer assim, transacional, porque transacional é área de comportamento, mas toda a equação, vamos dizer, a matemática que se aplica aos computadores, simulação digital, tudo isso para o engenheiro e muito mais. E assim também é o caso do médico, do advogado, do economista, né? Nós precisamos desenvolver novas técnicas. É fácil de entender, por exemplo, na área da economia. O mundo inteiro foi surpreendido por uma crise absurda. Por quê? Porque o pessoal se prendeu a uma técnica de análise que não viu o que estava acontecendo. O que significa que nós precisamos de mais ferramentas na área de economia. Meteorologia, climatologia, quanta coisa pode ser feita, principalmente à medida que se criarem novos recursos de monitoramento, né, da atmosfera, dos fenômenos naturais. Medicina, sempre surge uma nova doença. O Brasil é um país tropical, tem que ter um cuidado especial com doenças que podem surgir aqui. A agricultura pode produzir mais, pecuária, né? A transformação, a produção de equipamentos sofisticados, de instalações, tudo isso aí, se o país sai do marasmo criado por um período excessivamente longo de agiotagem, nós teremos, com certeza, recursos e condições para crescer, né? Agora, o principal será a vida que proporcionará. Ninguém sai da escola como um profissional perfeito. Ele vai precisar de um longo período, às vezes, de adaptação, de formação, para chegar onde deve. Agora, diante de tudo isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar os filhos com carinho, com saúde, disciplina, educação, procurar uma boa formação escolar, formação cultural, prática de esportes para uma boa saúde física, segurança, oferecer segurança, um ambiente bom, saudável, né? Instigar os filhos a terem amor próprio. Quer dizer, há uma série de coisas que uma família bem estruturada, os educadores, os professores, né, e até nossas autoridades poderão dar ou viabilizar, né? Então, a vida profissional, portanto, ela depende do quê? Querer uma profissão significa preparar-se para exercê-la. Temos vocação, temos condições básicas, isso é importante, né? Cada profissão exige um conduto de atributos mentais, físicos e comportamentais. Não é raro a gente descobrir um médico com vocação para ser engenheiro, um engenheiro que gostaria de ser bailarino, sei lá. Essas coisas, né, têm que ser analisadas, né? E isso vem a pergunta, nós temos boas escolas, o exemplo familiar qual é? Nós conhecemos as profissões, né? Saber
com tanta profundidade quanto possível o que cada profissão significa é fundamental. E nós temos um relacionamento proativo, isso é parte de um jogo que significa sucesso ou não. Por exemplo, no meu caso, no Instituto de Engenharia, as minhas atividades, eu tive um grupo de amigos que foi extremamente importante na minha vida profissional. Graças a eles, nós formamos equipes, nós trabalhamos juntos, lutamos juntos, erramos e acertamos juntos, mas ganhamos notoriedade e fizemos parte de uma história de que nos orgulhamos. Então a questão do relacionamento proativo é importante, né? No caso agora, participo do Lions, né? Então ali eu encontrei um grupo sensacional que nessa fase da vida em que já não posso exercer a minha profissão como eu gostaria, uso a minha aposentadoria, meu tempo livre, em atividades que me gratificam. Agora, de qualquer forma, estudar sempre é fundamental. Quer dizer, hoje em dia, graças à internet, tudo, ensino à distância, nós podemos passar a vida estudando, procurando informações, usando os programas de governo, cursos apoiados pelo sistema 3S, como por exemplo o próprio Colégio Bom Jesus aí oferece para jovens que queiram definir uma profissão. Então, o Brasil é um pesadelo que leva a uma tremenda oportunidade. Quer dizer, no Brasil temos carência de tudo, ou seja, nossos jovens poderão escolher profissões na certeza de poderem trabalhar, desde que tenham aptidão real para o que pretendem fazer. Cada profissão e cargo exige uma coleção de atributos mínimos. É bom pensar bem nisso, porque não existe coisa pior do que o arrependimento, né? Há muita diferença entre cada atividade e o trabalhador deve estar consciente de que será obrigado a se ajustar à empresa, à profissão, à atividade que escolher. Quer dizer, se ele pega uma profissão onde ele é obrigado a viajar, ele vai ter que viajar. Se ele tem que trabalhar de madrugada ou à noite, tudo isso dá para saber com antecedência antes de mergulhar em cursos, ganhar diplomas e depois virar escravo, talvez, de uma profissão que não gosta. O ser humano, ele se transforma à medida que amadurece. A criança quando nasce é um papel em branco, né? Nesse papel qualquer um pode escrever o que quiser, não importa a qualidade do papel, o que importa é o que é escrito nele, o que se faz com esse papel. Então a vida não perdoa e a forma de desenvolvê-la será vital para a formação do profissional. Vícios, comportamentos inadequados, doenças, escolas ruins, facilidades excessivas deseducam, né? A doença pode ser voluntária ou involuntária, né? Se o indivíduo é alcoólatra, é óbvio que vai ter problemas, né? Se ele anda mal acompanhado, vai acabar tendo comportamentos errados. Se ele fuma, viciado em drogas, né, vai ser excluído de muitas atividades. E as facilidades excessivas deseducam. Aí é um problema até que preocupa. As famílias tendem a ter apenas um filho. Como é que elas educam essa criança, né? Menino ou menina? O excesso a superproteção, tratar a criança com muita facilidade é destruir o futuro adulto. O corpo humano é que nem o aço, ele exige têmpera, ele exige um tratamento para ser duro, forte, firme, ter utilidade. Então as facilidades excessivas, elas deseducam. O cérebro é esse
é semelhante aos músculos, precisa de exercício, né? É o caso, jogar xadrez, um grande jogo para desenvolver, porque não depende de sorte, né? O comportamento cobra coragem, ética, educação, né? A ética e educação, coragem, isso vem muito do exemplo que os pais dão, né? Do ambiente social em que a pessoa vive. Tudo isso sempre não esquecendo que se você optar por ser empregado, o empregador quer resultados. Ele não, uma empresa não é um asilo, não é um lugar para, não é escola. A empresa, o empresário, se ele não tem sucesso, se a sua empresa não tem resultado, ela quebra. Então ele é obrigado a exigir resultados, né? O empregado, o ser humano de modo geral, ele tem toda uma sequência que Maslow definiu de maneira inteligente, né, que vai das necessidades fisiológicas à realização pessoal. Quando a gente chega nesse ponto maior, nós estamos, vamos dizer, naquilo que na idade em que estou é gostoso ter. E é bom não esquecer que a vida é que nem escalar uma montanha, tá? Você pode viver no fundo do vale entre paredes. Agora, se você quiser descobrir o mundo à volta, você vai ter que aprender e ter coragem e disposição para escalar a montanha. Cada metro tem riscos, cada espaço que você domina e avança, você começa a enxergar mais longe, mais longe, mais longe, até que chega lá em cima, onde você, talvez todo machucado, cansado, com fome e frio, você vai ver o horizonte, vai ver o céu, vai ver tudo lá de cima. Então, o alpinista é um exemplo do que nós somos na vida. Nós temos que subir a montanha, nós temos que aceitar o desafio que a vida nos oferece. A pessoa que se acomoda, ela para onde está e, de modo geral, regride. O trabalhador quer sucesso, ele quer sucesso social, material, pessoal. O ser humano quer, qualquer um indivíduo quer. A gente quer gostar da gente, né? Então, os pais, os chefes de família têm que educar, ensinar, dar exemplo, trabalho e disciplina. Pais e professores, educadores. Seus filhos precisam do cuidado dos pais, dos professores, das autoridades para crescerem com dignidade. No Lions Clube Curitiba Batel, nós estamos atentos a isso e à disposição de todos para contribuir dentro de suas possibilidades, o que nos leva a diversos projetos na região metropolitana de Curitiba. A parte principal do futuro de qualquer criança está nas mãos de seus pais. Então, nós temos que ter consciência que podemos, principalmente se tivermos algum sucesso, nós podemos, nós devemos e vamos fazer, queremos fazer, né? E essa é, vamos dizer assim, a disposição que move o Lions Clube Curitiba Batel e os amigos que nos ajudam.